Nós vemos muitos cristãos hoje perdidos na caminhada com Jesus. Não conseguem entender especificamente o que Deus deseja deles. E por consequência disso, acabam não conseguindo ter uma vida de oração. Abrindo uma aspas aqui, tem dois motivos para o cristão não conseguir ter uma vida de oração. O primeiro motivo é porque ele não entendeu o propósito. Seja o propósito de oração, seja o propósito de vida. O propósito de oração é assim, não conseguiu entender para que serve a oração. A oração ainda não impactou a vida dele como deveria ter impactado. O segundo motivo é porque está numa vida de pecado. Pecou, não se sente digno para falar com Deus, não consegue ter forças, a carne está falando mais alta e aí acaba não conseguindo ter uma vida de oração. E muitos perguntam para os seus pastores, líderes, qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Como que eu consigo entender isso aí? Em Mateus 6, a partir do versículo 9, Jesus vai ensinar o Pai Nosso. Então ele fala, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Aí fica aquela dúvida, venha a nós o vosso reino? O que é vir sobre nós o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Em Mateus 6,33, Jesus diz o seguinte, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, Jesus traz à tona, buscai o reino de Deus. Mais uma vez, Jesus está falando sobre o reino de Deus. Primeiro é, venha a nós o teu reino. Depois é, buscai primeiro o reino de Deus. Eu quero que você medite na seguinte pergunta. Qual é a principal diferença entre a terra, o mundo que a gente vive hoje, esse mundo aqui ó, de carne, e o reino de Deus? Qual a diferença entre nós que estamos na terra aqui hoje e Jesus quando estava na terra? Lembra do seguinte, tinham momentos que Jesus ele tinha fome, mas também tinham pessoas que estavam ali querendo tanto ouvi-lo quanto serem curadas. Qual era a escolha de Jesus? Jesus falava assim, não galera, esperem um pouquinho que eu vou ali comer. Ou Jesus falava assim, eu vou atender aqueles que estão me esperando. A resposta para essa pergunta é a resposta para o que é o reino de Deus. Em João capítulo 4, a partir do versículo 30, 31 ali, os discípulos estão insistindo para Jesus ir comer. Mestre, come porque você está sem comer, vamos comer, vamos comer. Jesus responde o seguinte para eles, tenho algo para comer que vocês não conhecem. E a hora que os discípulos ficam tudo perdidos, falam assim, mas será que alguém trouxe alguma coisa aí para ele comer? A gente não tá sabendo? Os discípulos estão igual vocês agora, eu tô perguntando, qual é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Qual é a diferença da terra entre o reino de Deus? Vocês ficam, cara, qual que é a diferença? E aí Jesus dá uma resposta para eles, que é exatamente a resposta para essa pergunta. O que é o reino de Deus? Qual a diferença da terra para o reino de Deus? O que é buscar primeiro o reino de Deus? É a resposta que Jesus dá, é a resposta do que é o reino de Deus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A diferença entre o reino de Deus e a terra é que no reino de Deus, a vontade de Deus é feita de forma 100%. Ela é feita de forma inquestionável. No reino de Deus não existe a dúvida do será que o que Deus está me pedindo está certo? Será que está errado? Não. No reino de Deus não tem essa. No reino de Deus, a vontade de Deus ela é feita de forma perfeita e agradável. Ponto final. Agora você entendeu. O que é venha a nós o teu reino? É trazer a realidade, a vontade de Deus. O que é buscar, pois, primeiro o reino de Deus? É trazer a realidade, a vontade de Deus. Cara, o entendimento disso muda tudo, muda. Você vai ler a Bíblia agora de uma forma completamente diferente, porque Jesus fala muito sobre o reino de Deus, ele fala muito. Então toda vez que agora você tá lendo ali reino de Deus, você troca fazer a vontade de Deus, pá, faz assim na cabeça. Agora aqui vem um ponto muito importante. O único cara que tentou não fazer a vontade de Deus no reino de Deus, ele foi expulso de lá. E aqui eu tenho um exemplo que eu quero que você siga da parte de Deus. Quando Lúcifer tenta não fazer a vontade de Deus no reino de Deus, o que ele faz? Ele expulsa Lúcifer do céu. E é aqui que você tem que trazer isso para sua vida. Expulse tudo aquilo que te impede de fazer a vontade de Deus na sua vida. E é muito possível que agora, nessa parte, você vai ficar com algumas dúvidas, você vai estar vendo esse vídeo aqui, você vai estar com algumas dúvidas, com algumas questões na cabeça. Fique à vontade para comentar embaixo que eu posso responder você ali diretamente ou trazer um vídeo sobre a sua dúvida. O diabo está o tempo inteiro tentando fazer na nossa vida o que ele fez no reino de Deus. Impedir a vontade de Deus. E eu não estou querendo que você tente bater de frente com suas tentações ou com seus inimigos e ficar falando, sai em nome de Jesus. Não, não é isso que eu quero que você faça. Não é isso que Jesus quer que você faça. Mas o que Jesus deseja que você faça verdadeiramente é, primeiro, reconhecer que existe um inimigo. 1 Pedro 5,8. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo que anda como um leão, rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Então, o primeiro passo, reconhecimento.
Segundo passo, resista ao diabo, resista às tentações e ele fugirá de vocês, como diz em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que pode ser esse sujeitai-vos a Deus? De uma forma bem resumida, uma vida de oração. Beleza? Quando você vai estar ali orando, vai estar falando assim: Senhor, eu reconheço que existe um inimigo, eu reconheço que ele está aqui trazendo as tentações para mim, usando os meus próprios desejos da carne para tentar me fazer cair. Eu reconheço isso, mas eu estou me sujeitando a você, eu estou aqui em um momento de oração, um momento que eu estou de tentação, exatamente para fugir do diabo, para não cair nessa tentação. Que a partir de hoje você fale e você esteja desejando que venha o teu reino e principalmente com uma submissão no seu coração, que seja feita a tua vontade, a vontade de Jesus na nossa vida.